Livro do profeta Samuel, o primeiro livro, o capítulo de número 17 e o versículo de número 23, que diz da seguinte forma: Enquanto Davi conversava com eles, o filisteu, o grande guerreiro de Gade, chamado de Golias, alçou a sua voz como habitualmente, e Davi ouviu. O texto que nós tomamos como referência para esse vídeo fala-nos de um grande encontro que houve de Davi com esse grande guerreiro chamado de Golias, o filisteu. É muito interessante nós notarmos que a história de Davi foi muito marcante, tanto para os judeus como para a época de hoje, mesmo nós não sendo judeus de sangue. Essa história fica marcada nas nossas vidas também, porque Deus escolheu alguém que aparentemente não era para ser escolhido. Aos olhos naturais, não era para ser escolhido, mas essa foi a vontade de Deus. É muito importante dizer para você que quando Davi ele vai até as tropas aonde estão os seus 3 irmãos mais velhos, ele leva o mantimento para eles e também para o rei. É interessante que ele já vai ungido, irmãos. Ele já vai ungido, ele já está com óleo sobre a sua vida. Já foi declarado que esse de fato é o rei de Israel. Deus de maneira alguma iria quebrar aquilo que ele tinha falado. Então poderia ter 2, poderia ter 3, poderia ter 10, poderia ter 1000, poderia ter 5000 gigantes lá. Mas mesmo assim, a vitória seria de Davi. Não por causa de Davi, mas sim por causa da promessa. Deus fez uma promessa a Davi e Deus cumpriria. Custe o que custar, Deus cumpriria a sua palavra. É claro que Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas, mas também não podemos menosprezar as potencialidades que Davi tinha. Davi, mesmo sendo de pequena estatura, um verdadeiro adorador, ele confiava de todo o coração que o Deus de Israel era o seu Deus. E mesmo assim, nesta confiança, nessa fé, Davi era valente, Davi era corajoso. Então, quando se falava a respeito de inimigos, Davi não tinha medo. É que na ocasião em que nós olhamos o texto, a palavra de Deus diz no versículo de número 23, do capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi, ele estava conversando. E enquanto ele estava conversando, ele ouviu a afronta do gigante. Para isso, soou no coração dele algo muito terrível. Por quê? Porque ele confiava que o exército de Israel servia ao único Deus Todo-Poderoso, que mandava nos céus e na terra, e não haveria inimigo, não haveria gigante, não haveria exército que poderia vencer o exército do Deus vivo. E isso incomodou a Davi, isso mexeu no coração de Davi. Então Davi foi tirar satisfação a respeito disso. E Davi foi de uma maneira tão poderosa que ele não aceitava. Como um verdadeiro adorador, ele não aceitava que o inimigo viesse desta forma, afrontar tanto o exército do Deus vivo, como o nome do Todo-Poderoso. Davi, debaixo dessa coragem, debaixo dessa valentia de guerreiro, debaixo dessa unção de Deus, Davi vence aquele gigante. Vence de uma forma extraordinária, apenas com uma pedra dentro de uma funda e debaixo de uma unção de Deus. Então, o que isso significa? Isso significa que o que Deus prometeu, que o que Deus marcou a sua vida, independente do que você vai enfrentar, independente do que você vai se deparar diante de você, você vai conseguir vencer. Por quê? Porque Deus, ele prometeu. Deus, ele firmou uma palavra, uma promessa na sua vida. Você só vai conseguir chegar na promessa se Deus te guardar, se Deus te proteger, que é o caso da vida de Davi. Deus livrou Davi de todas as situações que ele passou.
livrou do gigante, livrou de Saul, livrou de guerreiros, livrou de muitas coisas que ele teve que enfrentar. Para quê? Para que ele chegasse até o destino do qual era de encontro à promessa. Deus também faz a mesma coisa com os seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus e está debaixo de uma promessa, está debaixo de uma palavra de Deus que foi firmada no seu coração. Essa palavra ela vai se cumprir, custe o que custar. Creia nisso. Deus está guardando a sua vida. E para finalizar, eu quero dizer para você, é muito importante você andar na presença de Deus com fidelidade, com disposição, sendo como Davi, um verdadeiro adorador, que tributa a Deus toda a honra e toda a glória, somente a Deus. Viva uma vida santa, agradável diante dos olhos de Deus, e eu tenho certeza de que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Um grande abraço.